já está aqui na sala conosco e a gente já vai dar seguimento. O professor Rubem, deixa eu ver se eu o vejo aqui. Está aqui, professor? Só dá um oi, só para eu. Olá. Olá, professor Rubem. Então, assim, professora Tânia, mais uma vez, muito obrigado. Eu a saúdo, encerrando essa parte do nosso evento e já, mais uma vez, agradeço imensamente. Deus abençoe você e sua família, com muita paz, muita saúde. A gente precisa muito disso e embora há muito tempo nós não nos vejamos pessoalmente, foi uma grata satisfação vê-la, ainda que virtualmente. Mais uma vez, obrigado. Eu já passo, então, a próxima etapa do nosso evento, pessoal. É com muita alegria, muita honra para mim receber aqui, eu declaro isso em meu nome, em nome da Universidade Paranaense, receber o professor Rubem Miranda Gonçalves. A gente falou agora, a professora Tânia falou, olha, eu tenho que cuidar do meu horário, que daqui a pouco tem outro professor. Professor Rubem, eu, sinceramente, eu não sei se ele, neste momento, ele fala de Portugal ou da Espanha, mas eu sei que o professor está na Espanha, e depois a gente vai ver outro professor que vai falar de Houston, Texas. Então, realmente está sendo um evento riquíssimo para nós. Eu tive acesso ao professor Rubem, que desde o início se mostrou uma docíssima pessoa, um professor gentilíssimo, foi muito receptivo, aceitou nos ajudar e participar desse nosso evento aqui, embora convidado muito em cima da hora, e ele mesmo disse, olha, eu estou aqui, eu vou terminar uma aula às 4h30 no horário do Brasil, e daí eu já vou para a aula, né, no mestrado e tal. Professor, muito obrigado mesmo, eu agradeço em meu nome, agradeço em nome do professor Celso, que coordena o nosso programa de mestrado, agradeço em nome dos demais professores e professoras que estão aqui conosco, e assim também das alunas e alunos. Estamos aqui em peso, o nosso corpo discente, os nossos alunos estão aqui, sei lá, eu acho que se houver 100% dos alunos estão aqui conosco, é um evento fechado para o nosso programa de mestrado, é uma aula mesmo para os nossos alunos. Eu me permito, professor, de fazer uma leitura bastante rápida aqui dos dados que o senhor me passou, para eu passar para os alunos que ainda talvez não o conheçam. Professor Rubem Miranda Gonçalves, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e por isso vocês vão verificar que ele fala português muito bem. E, além disso, o professor é doutor em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, e ele é professor e coordenador do mestrado em Direitos Humanos da Universidade Internacional de La Rioja, na Espanha. Professor Rubem, eu cheguei ao professor Rubem conversando com um amigo comum que nós temos, que é o professor Flávio, né, que me falou muitíssimo bem do professor, e eu logo fui confirmando isso, que eu fui olhando a produção que o professor tem. Professor Rubem, é uma honra para nós aqui do Paraná, do Brasil, ouvi-lo, é uma honra tê-lo aqui conosco, falando sobre um tema tão relevante e que interessa tanto ao nosso programa de mestrado, porque muitos de nós têm projetos de pesquisa relacionados ao assunto da tutela dos direitos humanos, e essa perspectiva que o professor pode nos tratar aqui, né, à luz de como o tema vem sendo versado na União Europeia, que, aliás, já foi examinado, já foi referido nas duas palestras hoje, né? As duas palestras fizeram menção a esse assunto. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. Mais uma vez, é uma honra para nós. Tenha a palavra para falar desse tema e de outros temas que sejam aí do seu interesse. Estamos aqui para ouvir. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor José. Muito boa tarde a todos. Vejo que tem caras conhecidas aqui, o professor Celso, que conheci em Portugal num congresso em Barcelos, e o professor Horácio também, que conheci na Unicuritiba, e também está assistindo por aí a professora Sabrina. Muito obrigado por a vossa participação e por o vosso recebimento. Bom, vou partilhar com vocês, fiz um PowerPoint, porque como tenho este sotaque meio portunhol, pelo menos para ir acompanhando a apresentação. Bem, eu vou-vos a falar de direitos humanos, logicamente, sobre uma das matérias mais importantes dentro dos direitos humanos, que são as garantias, é dizer, como vamos a proteger os direitos humanos. Então, abordarei nesta apresentação uma primeira parte conceitual, depois farei referência às garantias primárias e depois às garantias secundárias, outras garantias que temos na Espanha, e por em cima
das internas están as garantías supraestatais, que serían as da Unión Europea. Claro, cando nos referimos aos direitos humanos, non pasarían de ser meras declaracións de principios ou intencións, se non fose porque contan con unha serie de mecanismos que protegen e que garantizan a súa obrigatoriedade e, por tanto, o seu carácter vinculante frente á actuación dos Estados ou inclusive de outros individuos ou de outras persoas jurídicas. Então é aí cando entran as garantías. E o desenvolvimento destas garantías está moito ligado ao desenvolvemento do grau da protección dos direitos humanos. Os Estados têm nos seus ordenamentos jurídicos diversas garantías dos direitos humanos, são precisamente aqueles Estados máis garantistas, os que mellor protegen os direitos dos individuos. Porém, além desses mecanismos internos que os Estados possam ter nas súas normas constitucionais, nas súas leis internas, o direito internacional dos direitos humanos, desde a Segunda Guerra Mundial diante, ten desenvolvido numerosos comités, tribunais, grupos de traballo, relatores, que teñen unha misión. Qual é esa misión? A protección dos direitos humanos que están proclamados nos tratados internacionais. E é aí onde as garantías dos direitos humanos poden revestir diversas modalidades e poden vir tanto do direito internacional como tamén do direito interno dos Estados. Que son as garantías? Ben, pois, por garantía, nos estamos referindo a asegurar o cumprimento das obrigacións e da tutela dos correspondentes direitos patrimoniais. Por tanto, temos que distinguir, por un lado, entre as garantías reais e as garantías persoais. Ben, posteriormente, este conceito de garantía foi ampliado para referirse tamén ás técnicas de tutela dos direitos fundamentais, que é o que coñecemos como garantismo, o que o profesor Luigi Ferrajoli se refería como conjunto de limites e vínculos impostos por todos os poderes públicos, todos os poderes, sexan públicos, privados, políticos, económicos, etc., a través dos quais se tutela os direitos fundamentais que están establecidos nela. Ben, quais são estes mecanismos? Portanto, as garantías, e são estes mecanismos de proteção dos interesses ou das necessidades que constituen o objeto dun direito. E, portanto, vão ser garantías dos direitos humanos as obrigações de prestação, as proibições que se façam a direitos subjetivos, obrigações, as expectativas de reparação, seja sanção ou que se generem com a violação de certos direitos subjetivos. E, desde o ponto de vista da origem, podem ter uma origem jurídico internacional, que serão as garantias internacionais ou supraestatais, e tem as garantias estatais, que serão as do direito interno. Portanto, temos que diferenciar duas: as garantías internacionais e as garantías internas. Ben, a distinção principal é que as primárias vão ser as que a doutrina denomina como substanciais e depois as secundárias são as que se denominam como jurisdicionais. Portanto, vamos ver quais são as primeiras, que são as que temos que tratar em primeiro lugar. Bem, são as garantias primárias, são as normas ou são os actos que os órgãos legislativos e executivos vão adoptando na tutela dos direitos fundamentais, e estas garantias primárias estão recolhidas na norma constitucional dun país. Então, se complementam com garantias legislativas. Portanto, dentro destas garantias primárias estarían as garantías constitucionais, as legislativas, administrativas, etc. Porque son as que están recollidas nas constitucións, nas leis, nos regulamentos. E poden ser, no caso español, de tres tipos. Temos, por un lado, a vinculación dos poderes públicos á aplicación directa, a reserva de lei e respeito ao conteúdo esencial das leis normais, e
garantías de especial rigidez da reforma constitucional, né? Por exemplo, cando hai que modificar na Constitución algo que afecte a direitos fundamentais, pois esa reforma non pode ser unha reforma cualquera, ten que ser unha reforma, valga a redundancia, reforzada, né? Ten que ser máis, ten que ser unha reforma que non sexa tan fácil reformar como reformar unha lei, para que me entendan. Por iso se le recoñece como garantías normativas. E dentro do direito español temos, en primeiro lugar, a inclusão dos direitos fundamentais na Constituición, porque todos os preceitos constitucionais se refiren a direitos fundamentais ou non, ten aplicabilidade directa, porque non precisan dun desenvolvemento legislativo que esteja condicionado a exigências que impoña a propia Constituición. E como artigo importante a tratar, temos o artigo 53 no seu apartado primeiro, porque este artigo establece que os direitos e as liberdades que están recoñecidas no capítulo segundo, que é relativo aos direitos fundamentais, vinculan a todos os poderes públicos. E só se poderá regular o exercicio de tais direitos e liberdades por lei. Todos os direitos fundamentais têm que estar desenvolvidos por unha lei que será unha lei orgánica. Depois temos tamén o artigo 10, no seu apartado segundo da Constituición, que fala que toda a interpretación que se faça dos direitos fundamentais ten que ser acorde coa Declaración Universal dos Direitos Humanos. É dizer, se na aplicación de algunha disposición normativa houvese algunha dúbida de interpretación de algún direito fundamental, a Constituición española establece que esa interpretación ten que ajustarse á Declaración Universal dos Direitos Humanos e aos tratados internacionais que fosen ratificados por España. E temos tamén a reserva de lei e a da lei orgánica, porque o principio da reserva de lei asegura que a regulación dos ámbitos da liberdade que corresponde aos cidadáns depende exclusivamente da vontade dos seus representantes. Por tanto, os direitos non poden ser desenvolvidos mediante cualquier tipo de norma. Ten que ser unha lei. Non pode ser un decreto legislativo ou un decreto lei. Ten que ser unha lei. Por iso, a reserva de lei pode ser absoluta ou pode ser relativa. Cando será esta reserva de lei absoluta? Bom, pois cando se esteja regulando algunha materia que esteja regulada no artigo 81 da Constituición, por exemplo, direitos fundamentais. Cualquier direito fundamental non pode ser desenvolvido por unha lei cualquera, ten que ser unha lei orgánica. Outros tipos de direitos poden ser desenvolvidos por leis ordinarias. Nós facemos esa diferenciación. Acho que os nomes no Brasil non coinciden. Lei ordinaria sería cualquier lei, e lei orgánica é aquela que para a súa aprobación, modificación ou derogación ten unha maioría reforzada, ten unha maioría máis ampla. No caso da reserva ordinaria, estaría a regulación do exercicio de cualquier direito ou liberdade que non sexan recoñecidos como fundamentais, por exemplo, o direito á saúde, o direito á cultura, o direito ao medio ambiente. Para o ordenamento xurídico español non son direitos fundamentais. Por tanto, a súa regulación non vai estar feita por unha lei orgánica, vai estar por unha lei normal, unha lei ordinaria. E depois temos a rigidez das normas constitucionais relativas aos direitos fundamentais, porque cualquier reforma que se queira facer na Constitución española que afecte aos direitos fundamentais ten que tramitarse por un procedimento agravado. Me explico. No caso de que se quisese reformar algún artigo que afecte aos direitos fundamentais, habería que fazer a reforma, disolver as Cortes, ser convocar unhas novas eleições, os novos parlamentarios terían que voltar a votar se están de acordo con esa modificación e someter outra vez a referéndum de toda a cidadanía esa reforma. Como ven, é algo bastante complexo, por iso é moito difícil tocar
estes artigos. Para iso son dereitos fundamentais, está pensado para iso. É unha garantía que está pensada para que non sufran modificacións de cualquier xeito. Ben, depois temos as garantías secundarias, que serán as obrigacións por parte dos órgãos judiciais de aplicar a sanción ou declarar nulidade cando se constaten actos ilícitos ou, no segundo caso, actos que non sexan válidos ou que violen os dereitos subjetivos, né, das súas correspondentes garantías primarias. Entón, isto supón a posibilidade de que esa vulneración, sexa por acción ou por omisión das garantías primarias, posa ser impugnada ante un órgano de tipo jurisdiccional que está superior. E a mellor forma que temos de proteger os dereitos fundamentais se baseia na posibilidade de recurrir sempre a un auxilio dun órgano judicial en caso de incumprimento ou no caso de que non observe estes direitos. Esa é a justificación das garantías secundarias. Por tanto, se fallan as garantías primarias, de aplicación da norma, pelo menos os cidadáns teñen a posibilidade de recurrir ou de activar mecanismos jurisdiccionais que protexan os direitos fundamentais, neste caso, é dizer, que van ser as garantías secundarias. Pensemos na posibilidade de que, se non existisen estas garantías secundarias, poderíamos concluir que os direitos fundamentais non ten garantías mínimas suficientes para que dar unha protección adecuada deses direitos. E, no caso español, na nosa Constitución, así está previsto. No artigo 53, que mencionamos anteriormente, no seu apartado segundo, da Constitución se establece que cualquier cidadán pode recabar a tutela das liberdades e dereitos fundamentais, con un tipo de recurso especial que está dirigido ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional español é o voso equivalente ao STF, o Supremo Tribunal Federal, só que nos, na España, Portugal e noutros países, Alemanha ou países latinoamericanos, se chama Tribunal Constitucional. É outra garantía, só coñece de questões que afetem a Constituição e, quando se trata de direitos fundamentais que foram violados, qualquer cidadão pode pedir a tutela desse novo, desse tribunal. No caso da Constituição Espanhola, ela confía o Poder Judicial da defensa dos direitos e intereses legítimos e tamén proclama o direito fundamental, artigo 24, de obter a tutela efectiva, ter un proceso justo con todas as garantías, dereito ao juiz ordinario, que se chama tutela efectiva dos juízes e tribunais no exercicio dos seus direitos e intereses legítimos, coa finalidade de que non posa producirse indefensão. Todas as persoas, todos os españois, no caso, pois ten direito a ese proceso justo. Estas garantías jurisdiccionais, quais son? Pois a primeira, a garantía judicial ordinaria. Qualquer persoa que vexa vulnerado algún direito pode recurrir aos órgãos judiciais ordinarios, as diferentes jurisdições, civil, penal, laboral, administrativa. Ben, depois temos unha garantía preferente e sumaria. Sumaria significa máis rápida, que é o recurso de amparo, vale? Que é este recurso que se interpõe ante o Tribunal Constitucional en caso de violación de direitos fundamentais. Vale? É un recurso, como o seu propio nome indica, preferente e sumario. Ten preferencia sobre cualquier outro proceso que teña o juiz en cima da mesa e sumario que ten que ir máis rápido. Ben, este tipo de recurso só se pode interpor no caso de que se viole algún direito do artigo 14, do 15 ao 29 e do 30. Son os únicos artigos da Constitución Española que se pode interpor recurso de amparo. Cualquier outro direito, nenhum cidadão español pode recorrer ao Tribunal Constitucional para buscar a tutela deste tribunal. Portanto, é un procedimento preferente porque vela prioritariamente pela protección dos direitos fundamentais sobre cualquier outro asunto que seja competencia dos tribunais ordinarios
E sumário, como já comentei, porque este processo é muito mais rápido, é muito mais ágil. Pensem que estamos falando de direitos fundamentais, não é qualquer assunto, é uma coisa importante. Bem, e além da proteção jurisdicional dos direitos fundamentais, também isso, temos o recurso de amparo e este recurso permite que qualquer cidadão possa denunciar ante os tribunais, ante o Tribunal Constitucional, essa violação de direitos fundamentais que seja cometido por poderes públicos ou inclusive por outro indivíduo, por outra pessoa. Bem, depois das garantias primárias e secundárias, temos outras garantias que também são comuns a outros países, né? O defensor del pueblo, como dizemos aqui na Espanha, que para vocês eu acho que é o provedor de justiça, também conhecido como ombudsman, figura que nasce na Suécia no século XIX. Outros países da América Latina chamam procuradorias, comissões de direitos humanos, e neste caso estes órgãos estão habilitados para receber denúncias dos cidadãos que vissem vulnerados alguns dos seus direitos e também para investigar e emitir informes sobre violações de direitos. Como digo, são mecanismos que não têm força vinculante, a diferença de resoluções de órgãos jurisdicionais, ou seja, não são juridicamente vinculantes, mas tem um impacto muito positivo na proteção dos direitos, especialmente pela capacidade de fazer públicas as denúncias que são postas pelos cidadãos ou por as vulnerações relevantes de direitos que possam cometer as administrações públicas. Como digo, não é um órgão juridicamente vinculante, não é um órgão que tenha potestas, como diziam os romanos, mas bem é um órgão de autoritas, é um órgão de prestígio e, portanto, qualquer assunto que chegue no defensor do pueblo, promotor de justiça, ombudsman, pues vai ser um caso relevante. No caso espanhol, também temos esta figura contemplada na nossa Constituição, que é o artigo 54, e está previsto como um alto cargo das Cortes, do Parlamento, um alto comissionado, e é o Parlamento e o Senado, os dois, quem busca a essa pessoa e é escolhido pelas duas câmaras, vale? E está legitimado para fazer recursos de inconstitucionalidade de uma lei. Imaginem uma lei que é aprovada e é uma lei que seja inconstitucional. Bem, pois não qualquer pessoa pode dizer pode plantear ante os tribunais que essa lei é inconstitucional. No caso espanhol, o ombudsman pode fazê-lo. Pode instar também o procedimento de habeas corpus, supervisa como trabalham as administrações públicas. O ombudsman na Espanha tem uma função de inspeção. Pode exercitar também ação de responsabilidade contra autoridades, funcionários, servidores públicos, políticos, tanto agente civil do órgão governativo ou administrativo, incluso local, né? E, portanto, como vimos, é outra garantia que têm os cidadãos para a defesa dos seus direitos fundamentais, dos seus direitos humanos, né? Se algum órgão jurisdicional, como garantia secundária, não dá a razão, pois você pode recorrer ante o defensor do pueblo, ante o ombudsman, ainda sabendo que a sua resposta, né, não vai ser vinculante, mas juridicamente vinculante, mas sim que é socialmente vinculante, porque tem um prestígio. No caso de que algum cidadão visse a sua petição pois não é reconhecida, né, a nível interno, existem outras garantias, neste caso já no âmbito da União Europeia, que são conhecidas como as garantias supraestatais. Então, deste modo, os Estados, os países, não só estão controlados por mecanismos e garantias nacionais, senão que também têm especial transcendência outros mecanismos de garantia, que são as supraestatais. Isto é importante porque, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional pois veio aprovando declarações, tratados, convenios, nos quais
se ten establecido direitos e deberes dos poderes públicos estatais que se obrigan a respeitar. Nesse caso, son as garantías primarias supraestatais. E, por outro lado, o direito internacional tamén ten garantías supraestatais secundarias, que son as jurisdicionais. O ámbito supraestatal da Unión Europea funciona igual que o interno de cualquier Estado. Tens as garantías primarias, que serían a normativa da Unión Europea, e en caso de incumprimento das garantías primarias, tens as garantías secundarias, que son os tribunais, que se van a activar en caso de incumprimento ou quebrantamento das garantías primarias, neste caso supraestatais. Estas garantías supraestatais secundarias no ámbito internacional tense desenvolvido no ámbito universal, como pode ser os comités das Nações Unidas, relatores, etc., como tamén en diversos ámbitos regionais, a Corte Europea de Dereitos Humanos, a Comisión e Corte Interamericana de Dereitos Humanos, Costa Rica, a Comisión e a Corte Africana de Dereitos Humanos, son mecanismos de protección dos direitos humanos regionais. E no ámbito europeo é importante mencionar como un mecanismo de garantía jurisdiccional internacional o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, que, como saben, ten a súa sede en Estrasburgo, na França. Neste caso, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos vai garantir todos os direitos fundamentais que están no Convenio Europeo para a protección dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, que foi aprobado en Roma no ano 1950, e depois, já no ámbito universal, tamén temos tres tipos de garantías. Por un lado, temos as garantías supraestatais normativas, que son aquelas que están recoñecidas por normas de direito internacional no ámbito universal, as declarações, tratados, convenios. Estas van incluir valores, principios, direitos, e esa validez vai se admitir como universal, prácticamente todos os estados da comunidade internacional que suscriben esa normativa. E despois temos tamén as garantías supraestatais jurisdiccionais, que son aquelas garantías de natureza jurisdiccional, de tribunais, que existen no marco institucional da Organización das Nações Unidas. Temos o Tribunal Internacional de Justiza, con sede en La Haia, en Holanda, que vai resolver as controversias dos Estados con arreglo ao direito internacional, e depois temos tamén o Tribunal Contencioso Administrativo das Nações Unidas. Este, posiblemente, seja un órgão que vocês non coñezan, é un tribunal específico para as persoas que traballan nas Nações Unidas, para os servidores, os funcionarios das Nações Unidas. Ten un estatuto especial e é obrigatorio que as Nações Unidas proporcionen ao propio persoal que traballa para eles un sistema de justiza interno, justo, e que seja tamén imparcial, e que posa resolver as controversias que se deriven no seio das Nações Unidas, do persoal que traballa para as Nações Unidas. E depois tamén, este já vocês coñecerán mellor, temos a Corte Penal Internacional, que se cría tamén pela ONU, a través do Estatuto de Roma. A Corte Penal Internacional entrou en vigor no 2002, e é o primeiro tribunal internacional de carácter permanente, que, como vocês saben, julga aos responsáveis individuais de crimes, que cometan crimes contra a humanidade, genocidio, crimes de guerra, agresões, etc. E, além das garantías jurisdiccionais, temos as não jurisdiccionais. Neste caso, temos os órgãos da Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Económico e Social, temos o Conselho de Direitos Humanos, que tamén é un organismo intergubernamental dentro do sistema das Nações Unidas, está formado por 47 estados, e o objetivo é considerar as situações de violações de direitos humanos e fazer recomendações. Por iso, dizemos que non é jurisdiccional, non emite unha sentenza, un laudo, non faz recomendações. E tamén no marco das Nações Unidas temos varios comités ou mecanismos convencionais que foron creados por cada unha das convenções ou tratados principais de direitos humanos. Cada un dos tratados máis importantes de direitos humanos creou un comité.
né? Por exemplo, o Comitê de Direitos Humanos, que foi criado pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Depois temos o Comitê de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que foi criado pelo Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Temos também o Comitê de Direitos da Criança, né, que foi criado pela Convenção sobre os Direitos da Criança, outro Comitê da Tortura, etc. E já para ir concluindo, para podermos debater e conversar, no âmbito universal temos também uma garantia supraestatal não jurisdicional, que seria o Alto Comissionado das Nações Unidas, né, para os Direitos Humanos, que é como a Defensoria Globalizada dos Direitos Humanos. Como vocês sabem, foi criado uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, e, bem, este alto comissionado vai orientar, né, pelo reconhecimento de que todos os direitos humanos, civis, políticos, sociais, etc., sejam universais, indivisíveis, interdependentes e que estejam relacionados entre si. Bom, espero nestes poucos minutos ter abordado assim de forma geral para que vocês possam fazer uma ideia de como é a situação das garantias, das primárias, secundárias, jurisdicionais, não jurisdicionais. E agora, pues, deixo uns minutos para vocês, para podermos debater. Se alguma pergunta que quiserem fazer, que algo que não ficasse claro, fico à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rubem. Foi uma verdadeira aula. O tema muito nos interessa, é objeto da atenção de muitos dos nossos mestrandos aqui na elaboração das suas respectivas dissertações de mestrado. Eu já vou... levantou a mão aqui o Horácio, já passo então a palavra ao Horácio. Eu acho que o Celso levantou a mão também, eu não vi aqui, mas enfim, um dos dois fala primeiro aí, estamos em casa. Bom, se fosse respeitar pela faixa etária, eu teria que ceder a palavra para o Celso, né? Mas, primeiro, Rubens, eu vou cometer a deselegância aqui com o Celso, depois ele fará uma saudação de melhor qualidade. É uma extrema satisfação em revê-lo, né? Vejo que o seu brilhantismo ele é pessoal, quando o recebemos aqui na Unicuritiba para uma palestra, mas também esse brilhantismo se reflete aí na via cibernética. Rubens, sinta-se abraçado, a Unipar, né, é também a sua casa. Tenho aqui a honra de estar ministrando uma disciplina junto com a professora Tereza, né, que diz respeito aos direitos humanos, né, com relação ao processo civil. Então, eu provavelmente entrarei em contato com você para você me socorrer aí numa eventual auxílio. Muito obrigado. Professor Celso, me desculpe a indelicadeza. Que isso, professor Horácio, acho que nem levantei a mão, só, na verdade, ia levantar em seguida para poder cumprimentar o nosso amigo Rubem. É uma satisfação encontrá-lo. Já faz um bom tempo que não conversamos, né? Tivemos a oportunidade de alguns eventos, uma obra também, mas é uma satisfação, Rubem, tê-lo aqui. É quase, na verdade, uma dívida em trazê-lo, que certamente com o Fábio, né, nós tivemos uma oportunidade ano passado de trazer e conversar para cá, e a amizade entre vocês nos aproximou nesse contato. Então, é uma grande satisfação tê-lo aqui. É claro que é um pequeno momento, né, e a gente tem uma pretensão muito grande de estender esses laços com a comunidade europeia. Eu tenho, como você conhece, o pessoal de Barcelos, do IPCA, né, que você também já esteve lá. Nós nos encontramos lá nessa oportunidade, nesse evento, alguns anos atrás. Inclusive, falava hoje com a professora Irene, e ela vai, assim, já organizar também a vinda aqui, nesse evento virtual, de diversos professores com diversos temas. Então, é uma professora que nós temos em comum também, de contato, né, a professora Irene Portela. E é uma grande satisfação, Rubem. O teu tema, como disse o professor Medina, ele penetra nas nossas preocupações aqui por conta da abordagem do processo e de ir além do processo na proteção das garantias da cidadania. Por isso, é muito bom ter assim, essas suas ideias, né, para poder apresentar esse panorama.
e acredito que, assim, aos poucos nós vamos precisar, como o professor Horácio menciona, algumas inferências mais aprofundadas, né, para trazermos uma colaboração, porque realmente é uma dificuldade, nós temos todos aqui, naturalmente, uma dificuldade de compreender melhor o direito comparado, até pela distância, pelas próprias, talvez o tempo de conhecer melhor um sistema como vocês têm na Espanha, a comunidade europeia como um todo, né? Então, muito obrigado, Rubem, pela presença virtual ainda, né? E sei que na canseira do tempo, porque o teu tempo aí já está mais adiantado, né? E já está tarde, um pouco tarde para você, talvez. Mas muito obrigado mais uma vez. E, claro, vamos deixar a palavra aberta, né, Medina, para algumas coisas. Sim. Eu esqueci de comentar. O professor Rubem fala da Espanha. Posso estar enganado, mas creio que a diferença de fuso horário é de 2 horas nesse momento, professor, nessa época? Não, a diferença desde a península são 5, mas eu moro nas Ilhas Canárias, então aqui são 4. 4 horas. Então, aqui a gente está quase 6 da tarde, aí é quase 10 da noite já. Isso. Nossa, professor, muito obrigado. Olha só, pessoal, o tanto de trabalho que a gente está dando aqui para o professor Rubem. Nada, tranquilo. É um grande privilégio. O professor Bruno Smolarek também, aqui do nosso programa, pediu a palavra. Pois não, professor Bruno? Bom, boa noite a todos, né, em especial, né, aos nossos acadêmicos e ao professor Rubem pela brilhante explanação. Professor, eu gostaria de solicitar ao senhor, se possível fosse, né, que explicasse um pouco melhor aos nossos acadêmicos, porque em razão do sistema supranacional existente em Europa, né, as decisões, por exemplo, da Corte Europeia de Direitos Humanos ou as decisões políticas tomadas, né, em Estrasburgo, elas acabam afetando o sistema interno dos países, né? O professor poderia comentar um pouco melhor como isso funciona, ou em especial no que tange, né, a estes direitos humanos, se não lhe for tomar muito tempo e nem atrapalhar muito agradecido pela gentileza. Nada, faltaria mais. Muito obrigado, professor Bruno, pela pergunta. Vou ser muito breve, porque, a ver, matéria de direitos humanos e matéria de garantias poderíamos estar falando meses. Mas, para não confundir muito os alunos, nós temos o sistema interno, é o primeiro ao qual as pessoas têm que recorrer se há qualquer violação. Só uma vez que você recebe, né, uma contestação desfavorável ou não tem atendido a sua pretensão, aí é quando você vai ao supraestatal, no caso o da União Europeia. Então, primeiro você teria que esgotar toda a via jurisdicional interna, primeira instância, segunda instância, recorrer em amparo ao Tribunal Constitucional, é obrigatório, se você quer recorrer depois ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, você tem que recorrer antes ao Tribunal Constitucional, e quando o Tribunal Constitucional não te der a razão, aí sim, se é uma matéria de direitos humanos, você vai ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, como garantia jurisdicional supraestatal, tem vinculação e tem força. Portanto, já temos tido casos de que os tribunais espanhóis não dão a razão ou não reconhecem violação de direitos humanos de uma pessoa, essa pessoa chega ao Tribunal de Estrasburgo e Estrasburgo condena ao país a indemnizar com quantias bastante importantes de dinheiro a essa pessoa. Mas o principal é você esgotar sempre a via jurisdicional interna. Então, você chega ao Tribunal Supremo, depois você vai ao Tribunal Constitucional, porque matéria de direitos fundamentais é outro recurso que você pode fazer, e depois, aí é quando vai já ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Apresentar uma demanda ao Tribunal de Direitos da União Europeia, direitos humanos é muito fácil, há um modelo que qualquer cidadão pode baixar da internet e cumprir, acho que são 2 ou 3 folhas, é muito simples. Professor Rubem, mais uma vez, muito obrigado. Nós não temos como, assim, em palavras, agradecer a gentileza de ter nos socorrido tão em cima da hora. Assim que eu comentei com os colegas aqui a respeito do seu nome, você já foi elogiadíssimo, né? O pessoal já te conhecia, então eu digo aqui muito prazer em conhecê-lo,
virtualmente, ainda que seja assim, mas muito prazer. A palestra e as explicações adicionais também muito esclarecedoras, isso foi muito enriquecedor para o nosso evento. E eu espero que esses laços se estreitem e que o professor possa participar de outras atividades conosco aqui no nosso programa de mestrado. Tomo a liberdade, professor Celso, de falar isso em seu nome, e eu tenho certeza de que nós muito aprenderemos com a sua contribuição aqui, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, também pela confiança, contar comigo. E o mundo acadêmico é muito pequeno, afinal, olha, você me contatou, eu não o conhecia, mas agora na sala, pois há um monte de pessoas que sim, que são conhecidas, e, portanto, vamos estreitar os laços, claro que sim, e contem comigo para a disposição do que precisarem. Muito obrigado a todos, e bom, coloquei meu e-mail, meu Instagram, fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer assunto, bibliografia, não sei, vejo que são alunos de mestrado, estarão fazendo as dissertações, muitos de vocês acabarão fazendo doutorado, portanto, não duvidem em entrar em contato comigo, que no que puder ajudar, auxiliarei vocês. Muito obrigado. Por que não fazer doutorado sob a sua orientação ali na Espanha, não, professor? Em La Rioja. Também pode ser. Por que não, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muita paz, muita saúde para você e sua família. Pessoal, com isso eu declaro encerrados os trabalhos dessa tarde. Nós vamos prosseguir às 19 horas no horário do Brasil, tá certo? Horário de Brasília, para aqueles que aqui estão em fusos diferentes, também aqui no Brasil. Mais uma vez eu agradeço ao professor Rubem, e na sua pessoa agradeço a todos aqueles que fizeram exposições também muito excepcionalmente brilhantes na tarde de hoje. Professor Rubem, obrigado, a todos boa tarde, e aguardo todos vocês às 19 horas. Até mais. Muito obrigado. Tchau. Tchau.